Agora a gente vai falar de um assunto que está sendo comentado no Brasil inteiro, né? Que são as manifestações realizadas em BRs e também em vias urbanas em várias capitais e cidades do Brasil. Olha, se ontem à noite foi difícil a volta para casa do maceioense por causa do protesto dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, hoje, durante o dia, não foi diferente. Concentrados em frente ao quartel do Exército, eles ocuparam as duas faixas da pista, no sentido parte alta. Já no sentido centro, chegou a ter um bloqueio total desde ontem à tarde. Esse grupo grita palavras de ordem devido às circunstâncias. Os condutores usaram vias alternativas para fugir do congestionamento. E a gente agora vai falar ao vivo com a Mônica que está lá no local do protesto para nos atualizar se ele ainda está acontecendo e trazer inclusive outras informações, né, Mônica? Porque o Ministério Público Estadual vai criar um grupo de trabalho para investigar os bloqueios no trânsito que estão acontecendo em Maceió contra os resultados das eleições. Não é isso, Mônica? É uma notícia do dia, né? Um pronunciamento, uma decisão do Ministério Público investigar o que está acontecendo, mas eu já queria que você começasse mostrando a situação. É isso mesmo, Bia. A decisão é recente, foi agora à tarde. Vou começar mostrando realmente para você como é que está a movimentação por aqui. A movimentação está assim desde ontem, né? A gente também entrou ao vivo no Cidade Alerta mostrando como é que estava a movimentação aqui do protesto. Hoje também no Fique Alerta a gente mostrou como é que estava a movimentação. Hoje, pelo menos, uma das vias, né, no sentido indo e voltando, né, Cidade Universitária Centro, hoje uma das vias está liberada, né? Pelo menos a via da faixa azul, onde passam os ônibus, está liberada. E por isso, quando chega aqui perto do 59º batalhão, dá uma afunilada no trânsito, aí fica mais complicado. Os manifestantes permanecem aqui desde cedo, inclusive hoje de manhã, um homem tentou furar o bloqueio, ameaçou atropelar algumas pessoas, terminou sendo preso, levado para a central de flagrantes, e os manifestantes permanecem aqui. Já estão aqui há mais de 24 horas protestando contra o resultado das últimas eleições, né? Eles não aceitam o resultado das eleições que consagrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT como o novo presidente da República. Eles estão protestando contra o resultado dessas eleições. Voltando agora a falar sobre o grupo que foi criado para investigar essas manifestações, foi criado na tarde dessa terça-feira um grupo de trabalho para investigar as circunstâncias em que estão ocorrendo os bloqueios em estradas estaduais e em áreas urbanas, como essa que está acontecendo aqui na Avenida Fernandes Lima, que é um dos principais corredores daqui de Maceió. E por que eles estão contestando esse resultado? A gente vai ouvir agora o que disse o promotor Lucas Saxida. Ele falou sobre essa decisão. Vamos ouvir. O Ministério Público entende que a liberdade de reunião em locais públicos não pode afetar outros direitos fundamentais previstos na nossa Constituição da República. Não é possível se tolerar excessos, atos que desafiem a ordem pública, que afetem serviços públicos essenciais, serviços de utilidade pública ou o direito de ir e vir, por exemplo. Assim, atendendo à determinação do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Márcio Roberto, foi criado um grupo de trabalho de modo que o Ministério Público possa catalisar e dar apoio às principais forças de segurança com quem já estamos em contato direto, de modo a garantir o exercício razoável do direito de reunião e manifestação e, bem assim, garantir a segurança, a ordem pública e o respeito à democracia. É exatamente isso. As pessoas precisam, né, ter seus direitos de ir e vir garantidos. Agora há pouco eles estavam entoando palavras de ordem, ouvindo músicas que pediam liberdade. Mas, ao mesmo tempo, né, as pessoas estão tendo a sua liberdade, o seu direito de ir e vir, né, impedidos por causa dessas manifestações. O Comando-Geral da Polícia Militar de Alagoas, o Comandante-Geral da Polícia Militar de Alagoas, o Coronel Paulo Amorim Feitosa Filho, determinou na tarde desta terça-feira, dia 1º de novembro, que todos os comandantes das unidades operacionais estejam de prontidão até segunda ordem. A medida foi publicada no Boletim Geral Ostensivo e é direcionada aos comandantes do Comando de Policiamento da Capital, Comando de Policiamento do Interior, comandante de unidades operacionais da capital e do interior, Batalhão de Operações Especiais, o BOP, Rondas Táticas Metropolitanas e Centro de Gerenciamento de Crises
e direitos humanos. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação, ou seja, ordem para que eles possam realmente fazer com que esses bloqueios sejam finalizados. No final da manhã desta terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu que agentes da Polícia Militar terão autorização para atuar em rodovias estaduais e federais para imediata desobstrução e impedir a dificuldade de passagem de veículos, que é o que a gente verifica aqui, que os manifestantes continuam obstruindo a passagem. Nesse horário, que é o horário de pico, as pessoas indo para casa, muita gente continua descendo dos ônibus, continua indo andando para casa. As pessoas estão reclamando que estão há mais de 3 horas, mais uma vez, dentro dos ônibus, para tentar chegar em casa, tudo isso por causa dessa manifestação. Os manifestantes estão protestando contra o resultado das eleições que elegeu o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estão pedindo também intervenção militar, mas o pedido de intervenção militar é um ato inconstitucional, portanto, crime. E eles seguem aqui e a gente aguarda, né, o desenrolar. A gente vai continuar acompanhando essas manifestações, porque agora no final da tarde, em pronunciamento, na tarde dessa terça-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que ainda não tinha se pronunciado, né, após 48 horas do resultado das eleições, ele se pronunciou e falou sobre esses protestos. Ele disse que as manifestações pacíficas são bem-vindas, mas também criticou o cerceamento do direito de ir e vir, ou seja, ele também criticou essas manifestações, ele também criticou essas vias, né? As principais vias do Brasil, as principais vias das cidades que estão interditadas, Beatriz. Ok, Mônica, eu queria pedir para você circular por essa região para a gente ter a exata noção, né? Todo mundo que está em Maceió, que está querendo saber a situação da Fernandes Lima agora à noite, porque mais cedo sabíamos que uma das faixas, no sentido centro, estava interditada. Mas agora parece que um lado dessa faixa, no sentido aeroporto, também está tumultuada. E, inclusive, os veículos passam, mas passam com dificuldade, né? Então, quando você circula por aí, o que é que você percebe com relação à fluidez do trânsito e também a presença da Polícia Militar? Porque, como você acabou de dizer, o comandante da tropa disse que todas as unidades, né, os batalhões têm que estar de prontidão nessa noite, mas quantas viaturas estão no local? Quem é que está aí? Como é que você percebe também esse consenso entre manifestantes e polícia até essa hora da noite, mais de 24 horas depois que a manifestação começou? Mônica? Beatriz, efetivamente, nós verificamos aqui 2 viaturas da Polícia Militar, uma viatura do BPTran, que estão parados. Nós não vemos essa negociação, né? A Polícia Militar tentando negociar a retirada dos manifestantes. Pelo contrário, eles parecem estar aqui garantindo a segurança das pessoas, que isso é bom, claro, é lógico. A garantia, a ordem, a garantia da segurança, a ordem precisa ser mantida. Mas nós não vemos aqui, especificamente em Maceió, na Fernandes Lima, essa movimentação das polícias militares, como foi determinado, para que eles deem fim a essas manifestações. A gente observa que a Polícia Militar está passiva, né? Observando 24 horas já de manifestação, 24 horas de protesto, o trânsito. Tem horas que dá uma segurada a mais, né, sentido aeroporto, tem horas que o trânsito fica mais complicado. Quando nós chegamos aqui, nós demoramos um pouquinho para chegar, o trânsito estava mais complicado, sentido aeroporto, né, sentido cidade universitária. Já do outro lado, o sentido que vem do Tabuleiro para o centro de Maceió, também o trânsito nesse momento não está tão, vamos dizer assim, tão engarrafado. A gente vê um fluxo maior porque apenas uma faixa está funcionando, apenas uma faixa está liberada. Então, é natural que o trânsito fique um pouco mais lento. Como a gente pode ver, eu falei que tinham 2 viaturas da Polícia Militar, uma no sentido aeroporto e a outra desse outro lado, que é a viatura do gerenciamento de crise, mas que a gente não observa, né, nenhuma atitude efetiva da Polícia Militar em relação a fazer com que essa manifestação, com que esse protesto
termine. A gente observa que tem um trio elétrico, as pessoas na rua, né, convidando os motoristas a participarem também. Enfim, palavras de ordem. E eles continuam por aqui, sem previsão, Beatriz, de liberar o tráfego aqui na Fernandes Lima. Bia.